Olá a todos, meu nome é Gabriele Machado, sou mestranda do programa de pós-graduação em educação na UEMP, no programa do PEPED. Atualmente atuo como pedagoga no Núcleo de Estudos e Defesa da Criança e da Juventude, NEDIJ UEMP, e hoje vou apresentar um pouquinho do tema que eu tenho estudado. Ele não está concluído, tenho trabalhado ele tanto no NEDIJ quanto na minha dissertação de mestrado, então ele não está finalizado e o título que hoje eu vou apresentar para vocês se chama Construindo uma Cultura de Paz, Práticas Jurídico-Pedagógicas na Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes. Bom, a gente propõe com esse tema tratar a questão da violência que temos, focalizando nas práticas pedagógicas e jurídico também, destinado ao enfrentamento disso no ambiente escolar. Sabe-se que a violência escolar é um problema social grave e que tem muitas diferenças. Então, os professores que estão naquele espaço educacional têm que saber lidar com isso, tanto com os agressores quanto com as vítimas. Então, o objetivo do nosso trabalho é propor reflexões sobre como a promoção de uma educação emancipatória, portanto humanizadora, já se inicia nos anos iniciais do ensino fundamental e considera que o processo de escolarização pode contribuir para a formação de um pensamento crítico e, consequentemente, para a vivência de uma cidadania mais efetiva. Temos como objetivo central, do nosso trabalho apresentar práticas jurídico-pedagógicas que visam prevenir o combate contra todos os tipos de violência contra a criança ou adolescente. Além disso, os objetivos específicos, tais como promover a prevenção da violência no contexto educacional para crianças e adolescentes em situação de risco, promover discussões sobre os principais tipos de violência e contribuir para a formação de professores e professoras no atendimento e prevenção da violência contra criança e adolescente. Então, o que nós temos visto na nossa prática, tanto no meu estudo da dissertação quanto no meu trabalho, é que muitas vezes o professor ele não sabe lidar com aquilo em sala de aula. E chama muita atenção no ensino infantil, no Fundamental 1, que os professores não conseguiam lidar com temas relacionados a corpo, relacionados à violência sexual e ao uso de droga, que a gente vê num contexto onde as crianças já começam a ser transportadoras daquela droga. Então, assim, o que chama a atenção é como os professores vão conseguir colocar essas práticas jurídico-pedagógicas. Eu ainda coloco jurídico porque é embasado na lei. Então, você tem que ter um conhecimento jurídico, um conhecimento pedagógico para conseguir, de fato, chegar numa prática. Bom, diante do que foi exposto, nossa metodologia ela é desenvolvida em um caráter exploratório, bibliográfico, que busca compreender a hermenêutica apresentada pelos autores de maneira teórico-reflexiva, a fim de se contrapor ao pensamento tradicional que permeia, em grande parte, a educação vigente, propondo uma reflexão crítica sobre o mesmo em nome da promoção da emancipação, da autonomia, da libertação, reconhecido como os objetivos formativos fundamentais. Bom, neste momento a gente faz um parêntese que, como o trabalho está em desenvolvimento, os autores não estão fechados, concluídos, mas nós partimos do pressuposto teórico freiriano e adorniano, onde a gente trabalha a concepção do educador de uma maneira crítica, de uma maneira dialogada. Acreditamos que, para formar cidadãos críticos, reflexivos, precisa ter professores críticos, reflexivos à frente da sala de aula. Isso tudo influencia em como permeia a educação vigente. Também colocamos que, para se tratar
tratar das questões jurídicas, a gente passa pelo ECA. Então, a gente acaba trazendo um documento norteador, que é o ECA, para embasar os nossos estudos. Colocamos aqui na fundamentação teórica que, desde os primeiros escritos de Paulo Freire, evidencia sua visão de educação como forma de intervenção no mundo, em uma perspectiva libertadora que compreende a educação como sinônimo de mudança e transformação das estruturas que violam a dignidade humana. Para o Freire, em 2018, Pedagogia da Autonomia, para o autor, né, a educação não é neutra, mas possui uma intencionalidade política, pois envolve escolhas, conscientes ou não, relacionadas aos conteúdos, metodologia, planejamento, avaliação, comunicação, convivência, entre outros aspectos. Continuando, a gente acredita que a escola é um espaço que deve se mobilizar para garantir que os direitos e deveres propostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, oferecendo uma educação de qualidade, para além dos indicadores da educação básica, considerando os cuidados cognitivo, físico, psicológico do seu alunado, enquanto este permanece no ambiente escolar. Dessa maneira, é essencial que, para toda a comunidade escolar, receba uma formação para identificar os sinais de violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, bem como tomar as medidas necessárias para o encaminhamento e atendimento especializado, a fim de reduzir o abandono e a evasão escolar. Ainda coloco mais, a questão psicológica que envolve a parte da prevenção, ela necessita de um diálogo aberto. Então, o educador, ele parte da premissa que ele não sabe tudo, né? E ele precisa do aluno para desenvolver um acompanhamento especializado. Faço uma ressalva aqui que os professores, principalmente do ensino fundamental 1, eles não são psicólogos, eles não são agentes da comunidade policial, mas eles fazem um trabalho muito interessante quando partindo do momento de troca. Eu preciso que o meu aluno consiga confiar em mim, porque talvez ali em sala de aula eu vou ser a única voz para ele. Eu preciso entender que aquele aluno que está fazendo bullying com o outro, talvez no ambiente familiar dele, aquilo seja natural. Então eu não posso excluir ele. Também os alunos que muitas vezes têm um histórico de repetência escolar, eu preciso saber trabalhar com este aluno. Os alunos que cometem algum tipo de ato infracional, que muitas vezes a gente se depara com isso em sala de aula, ele já tem um estigma de ser um autor de coisas ruins. Então, como que eu vou trabalhar com isso em sala de aula? Então, a prevenção, ela parte com um professor crítico. De considerações finais, a gente não coloca, não fecha esse trabalho neste momento, mas a gente acredita que a conscientização e a compreensão dessas questões permitirão que os profissionais da educação exerçam e cumpram seu papel como educadores de maneira integral, atendendo às necessidades do seu alunado. Através da compreensão do ECA como um novo paradigma, os professores poderão receber os dispositivos jurídicos, são norteadores para sua atuação, capacitando para a proteção da criança e do adolescente. Por fim, espera contribuir para a formação de professores e professoras, fornecendo subsídios práticos para a garantia da proteção integral da criança e do adolescente. Neste momento, a gente não vai apresentar nenhuma sugestão de prática, de plano de aula, porém a gente frisa que é necessário um diálogo aberto com os alunos, é necessário uma intervenção ativa e específica para cada sala de aula e para cada aluno. Essas são as nossas referências bibliográficas utilizadas aqui.
Fico à disposição para qualquer consideração e agradeço o tempo de vocês.